O silêncio em cemitérios antigos nunca é absoluto. Ele é composto por camadas de suspiros interrompidos, o roçar das folhas secas contra o mármore frio e o peso invisível de milhares de histórias silenciadas pela terra. Para a maioria, este lugar é o fim, um campo de esquecimento. No entanto, para o zelador Elias, o cemitério é um organismo vivo, uma tapeçaria de segredos e ecos. As lápides corroídas pelo tempo não são apenas marcos de pedra. São sentinelas de um passado que se recusa a permanecer enterrado. O ar aqui é denso, saturado com a umidade da terra e a fragrância melancólica de flores murchas. Caminhar por esses corredores é atravessar o limiar para o eterno repouso, onde cada sombra parece ter forma e cada vento carrega um nome esquecido. Elias conhecia cada centímetro desse labirinto fúnebre. Suas mãos calejadas e gastas carregavam a poeira de gerações. Ele não estava ali apenas pelo dever profissional. O que o mantinha preso àquelas grades era o luto. A morte prematura de sua pequena filha deixara um vazio que nenhum tempo conseguia preencher. Ele buscava entre as sombras uma resposta. Uma fresta de luz que lhe dissesse que a partida dela não fora em vão, ou que talvez pudesse ouvir seu riso uma última vez. Esse desejo o tornara um observador atento do inexplicável. Ele aprendera a ler sinais que outros ignoravam, a sentir a mudança brusca na temperatura e o cheiro metálico que precede o impossível. Sua busca por conforto transformou-se em obsessão por compreender o que jaz além do véu, mergulhando-o nos mistérios que assombram este solo sagrado. Foi em uma noite de neblina rasteira que ele a viu. Ela era a dama do véu de cinzas. Uma figura etérea, vestida em tecidos que pareciam feitos de fumaça, ajoelhada diante de túmulos anônimos. O que mais perturbava Elias não era sua presença, mas o som que ela emitia, um choro seco, vindo de dentro da própria terra. Ela se debruçava sobre sepulturas vazias, movendo os lábios em uma prece silenciosa que ninguém poderia ouvir. Elias a observava de longe, escondido sob um salgueiro, sentindo o arrepio subir por sua espinha. Havia uma tristeza profunda naquelas aparições, mas também um mistério. Por que chorar sobre túmulos vazios? O que aquela entidade buscava entre os espaços da morte? Aquelas sombras sussurravam segredos proibidos enquanto o cemitério observava Elias testando sua sanidade naquela escuridão profunda. Movido pela saudade, Elias decidiu aproximar-se. Antes de prosseguirmos com este relato, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a esta história. Ao cortar a distância, o ambiente transformou-se. O canto dos grilos cessou e uma pressão pesou sobre seus ombros. Ao tentar falar, sua voz falhou. A dama do véu de cinzas não se virou, mas Elias sentiu uma onda de hostilidade maligna emanar dela. Era um aviso de que ele ultrapassava limites proibidos. O frio tornou-se cortante e o zelador sentiu agulhas de gelo perfurando sua pele. Recuando, ele percebeu que o cemitério protegia segredos com garras e que a entidade era uma sentinela do abismo. Ofegante, Elias buscou refúgio na área mais antiga, onde mausoléus de mármore se erguiam como templos esquecidos. Ele parou diante de um jazigo que deveria estar lacrado há 100 anos. O ferro das portas estava coberto por pátina e as correntes pareciam fundidas. Contudo, notou que o selo de cera fora rompido recentemente. Com esforço, Elias empurrou a folha de metal, que rangeu como o grito de uma alma em agonia. O interior gélido cheirava a jasmim antigo. No centro absoluto, sobre um altar de pedra, havia um objeto impossível. Uma fotografia pequena, com bordas amareladas. Ao pegá-la, Elias tremeu. Na imagem, ele viu a si mesmo, sua esposa e sua falecida filha, todos sorridentes em um dia de sol.
Mas como aquela foto, tirada há poucos anos, poderia estar dentro de uma tumba lacrada há um século, o velho Elias percebeu que o tempo ali se desfazia, revelando que sua história estava tão profundamente ligada aos horrores antigos e esquecidos. Elias sentiu o peso mais real de uma maldição ancestral que agora batia à sua porta, clamando por uma redenção que ele ainda não compreendia como oferecer àquelas almas inquietas que habitavam as entranhas daquela noite eterna. A fotografia tremia em suas mãos, e o frio que emanava das paredes de mármore parecia agora carregar uma intenção consciente. Elias sentiu o coração bater contra as costelas como um pássaro enjaulado. Aquele mausoléu, que deveria ser a morada final de estranhos mortos há gerações, guardava um fragmento íntimo de sua própria vida. Como o tempo poderia se dobrar de tal forma? Ele saiu do jazigo tropeçando, a mente em um turbilhão, e foi recebido por um fenômeno que jamais havia experimentado em décadas. O silêncio fora substituído por uma cacofonia de sussurros. Não eram vozes distintas, mas um murmúrio coordenado. Uma maré baixa de palavras que pareciam borbulhar do próprio solo e das lápides. Eles chamavam por ele. Elias, dizia o vento. Elias, respondia a grama seca. Eram as vozes dos vivos, pronunciadas pelos mortos, uma inversão da ordem natural que fazia seu sangue gelar. Enquanto tentava fugir daqueles sussurros, seus passos o levaram para perto do jazigo de um músico prodígio, um jovem que partira cedo, deixando apenas o eco de sua genialidade. Foi ali que a música começou. Não vinha da cidade, mas debaixo da terra gélida. Uma melodia melancólica, executada com uma perfeição impossível, emanava das profundezas do mármore. O som do piano era abafado, como se as teclas fossem pressionadas por dedos de névoa sob camadas de pedra. Era o segundo acontecimento. O piano sob a terra. Elias parou, hipnotizado pela tristeza da composição. A música parecia narrar a dor de uma vida interrompida, e ele sentiu que o instrumento era feito de memórias cristalizadas. Cada nota ressoava dentro de seus próprios pulmões, conectando sua perda pessoal àquele lamento eterno que se recusava a aceitar o silêncio do túmulo. Fugindo da melodia, Elias seguiu em direção às valas comuns, onde os esquecidos repousavam sem nomes. Ali, o solo era irregular e marcado por uma vegetação rasteira. Ao atravessar o gramado, ele sentiu um puxão violento em seu tornozelo. Ele parou e olhou para baixo, esperando encontrar uma raiz, mas não havia nada. Entretanto, a pressão era física e aterradora. Eram as mãos de barro, o terceiro fenômeno que atormentava os visitantes. Mãos invisíveis, com a força da terra úmida, tentavam arrastá-lo para baixo, puxando-o para dentro do solo faminto. Era como se os despossuídos quisessem companhia em sua obscuridade. Ele lutou contra a força invisível, sentindo os dedos frios apertarem sua carne através das botas, um abraço de terra que cheirava a decomposição e antigas injustiças que clamavam por libertação. O pânico turvava sua visão, e a linha entre o zelador e o homem devastado pelo luto se dissolvia. Elias questionava sua sanidade. Seria possível que o luto tivesse rompido sua mente? Talvez o Rei das Sombras estivesse tecendo delírios ao seu redor, aproveitando sua vulnerabilidade. Ele sentia que cada passo o afastava da realidade, mergulhando-o em um reino onde a morte era uma presença ativa. A fotografia em seu bolso parecia queimar, um lembrete de que ele era um participante central daquele teatro macabro. A dor de ter perdido a filha não era mais apenas uma ferida emocional. Tornara-se a própria chave que abria as portas para o sobrenatural. Ele via vultos nos cantos dos olhos, formas que desapareciam quando ele tentava focar, deixando apenas um rastro de frio e a certeza de que não estava sozinho naquela escuridão profunda e viva.
Exausto, Elias buscou a praça central, onde uma estátua de um anjo de mármore vigiava os caminhos. Ele conhecia aquela escultura há décadas. Ela sempre estivera lá, imóvel, com as mãos postas em oração. No entanto, sob a luz da lua, algo impossível aconteceu. O mármore rangeu e a posição da estátua mudou. O anjo não mais rezava. Seu braço direito estava estendido, rígido e acusador. O dedo de pedra apontava diretamente para a pequena cabana de Elias, o lugar onde ele acreditava estar seguro. O zelador sentiu um vazio no estômago ao perceber que o cemitério o estava marcando como seu próximo alvo, reivindicando sua alma e os segredos que ele jurara nunca revelar. O destino batia à sua porta, e as sombras ao redor de sua casa pareciam ganhar vida própria, esperando pelo instante crucial em que a verdade não poderia mais ser escondida pela terra fria ou pelo véu do esquecimento eterno. O dedo acusador da estátua de mármore ainda queimava na retina de Elias quando ele atravessou o limiar de sua pequena cabana. O ambiente, que antes fora seu único refúgio contra a vastidão fúnebre da noite, agora parecia uma extensão da tumba que ele vigiava com tanto zelo. O cheiro de papel velho e mofo tornou-se opressor dentro do cubículo, e cada sombra projetada pela luz bruxuleante de sua lanterna parecia uma mão pronta para silenciá-lo definitivamente. Ele sabia que as respostas para o mistério da fotografia não estavam mais no mármore frio das lápides, mas nas raízes apodrecidas da história daquela terra. Sob o assoalho rangente, em um compartimento que o tempo tentara ocultar, ele buscou um baú de carvalho negro que pertencera ao seu avô, o primeiro zelador da linhagem. Ao abrir a tampa pesada, a poeira dançou furiosamente, revelando documentos amarelados e cartas que exalavam o odor de segredos mantidos sob um terrível juramento de sangue. Lendo os registros de posse e as cartas trêmulas de seus antepassados, a verdade emergiu como um cadáver de uma vala rasa e mal cavada. O cemitério não fora construído em solo sagrado por um ato de benevolência, mas através de uma usurpação violenta e injusta que marcara o destino de muitos. Há mais de um século, uma comunidade inteira de camponeses humildes fora expulsa de suas moradas ancestrais para dar lugar ao repouso eterno da elite da época. Aqueles que resistiram à ganância dos poderosos não foram apenas expulsos. Foram enterrados sem nomes sob as fundações dos muros que Elias agora percorria todas as noites. Essa injustiça de terras era o alicerce de cada mausoléu imponente, um pecado original que servia de banquete eterno para a fome insaciável do Rei das Sombras. Ao olhar através da janela embaçada, Elias avistou uma luz pálida movendo-se com uma precisão militar entre os ciprestes centenários. Não era o reflexo da lua, mas a lanterna de óleo do guarda noturno fantasma, o quarto fenômeno sobrenatural daquele lugar. Ele era um espírito sentinela condenado a patrulhar os limites do cemitério pela eternidade. Com seu uniforme azul marinho gasto e um olhar fixo no vazio, o guarda não protegia os túmulos contra profanadores humanos. Sua missão era muito mais sombria. Ele era o carcereiro de almas, impedindo que a verdade sobre o passado escapasse dos muros e que as entidades encontrassem qualquer caminho para a luz. Elias sentiu o olhar gélido do espectro atravessar as paredes de madeira, uma advertência silenciosa de que remexer no passado traria uma retribuição imediata. Impulsionado por uma angústia visceral, o zelador saiu novamente para o abraço da noite gélida, segurando o diário de seu avô como uma prova de sua própria condenação. Seus passos o levaram até a seção infantil, um recanto onde o tempo parecia parado em um eterno suspiro de tristeza profunda. Foi ali que ele testemunhou o quinto acontecimento: o choro do inocente. Luzes azuladas e translúcidas começaram a emergir das pequenas lápides.
flutuando erraticamente entre as árvores secas. Eram as almas das crianças que, separadas de seus pais pela injustiça e pela morte, buscavam incessantemente por um toque de calor humano. O pranto não era ouvido pelos ouvidos, mas sentido diretamente na alma. A dor de Elias pela perda de sua filha sintonizou-se com aquele coro invisível, criando uma ressonância emocional que ameaçava desintegrar sua sanidade e sua vontade de continuar. As revelações contidas nos documentos eram devastadoras para o seu espírito já quebrado. Sua família não fora apenas uma linhagem de trabalhadores. Eles haviam sido os executores da injustiça original que fundou o local. O cargo de zelador fora o preço do silêncio, uma servidão eterna para garantir que os ossos dos injustiçados nunca fossem encontrados. A morte de sua filha não parecia mais um simples golpe cruel do destino, mas uma cobrança de uma dívida de sangue contraída gerações atrás. O Rei das Sombras não era apenas um mestre das trevas. Era o cobrador de uma promessa que Elias agora era forçado a enfrentar de frente, sem ter para onde fugir. O vento subitamente parou, e um silêncio absoluto engoliu o cemitério. Elias sentiu o peso da fotografia em seu bolso, percebendo que ele era o nexo final entre o passado criminoso e o presente assombrado. De repente, o rádio de comunicação em seu cinto emitiu um chiado estridente que cortou a quietude. Entre as ondas de estática, uma frequência se estabilizou de forma impossível. Uma voz suave, carregada de uma melancolia que perfurou seu coração, rompeu o silêncio. Papai, por favor, me escuta. Está tão frio e escuro aqui embaixo. Por favor, me tira desse lugar. Elias sentiu as mãos tremerem enquanto as lágrimas borravam sua visão. A voz era exatamente a de sua filha, vindo de um rádio que deveria estar mudo, implorando por uma ajuda que ele não sabia como oferecer naquele abismo de memórias. O chiado do rádio ainda reverberava nos ouvidos de Elias, uma frequência de dor que parecia sintonizar diretamente com suas feridas mais profundas. Aquela voz de sua filha não era um eco distante ou uma falha técnica, mas um lamento que vibrava em seus próprios ossos. No entanto, antes que ele pudesse formular um grito de resposta, a realidade ao seu redor sofreu uma fratura violenta. A luz da lua, que até então servia como um guia pálido entre os ciprestes, foi subitamente extinta por uma densa massa de sombras que desceu do céu como uma mortalha de chumbo. A escuridão tornou-se física, uma presença viscosa que dificultava cada movimento, transformando o ar em algo pesado e difícil de respirar. O cemitério, que antes era um lugar de repouso silencioso, transmutou-se em um campo de batalha sobrenatural, onde os fenômenos deixaram de ser meras visões para se tornarem agressões tangíveis e brutais. Elias sentiu o peso do ar esmagar seus pulmões, enquanto o silêncio era substituído por um estrondo subterrâneo que fazia as pesadas lápides de mármore tremerem em suas bases de concreto de forma assustadora. Elias cambaleou, tentando manter o equilíbrio enquanto o solo sob seus pés começava a latejar com uma pulsação rítmica e doentia. Foi então que ele testemunhou o horror do sexto caso. As fotografias das lápides que mudavam sob o olhar aterrorizado dos vivos. Ao passar pelas fileiras de túmulos da ala histórica, sua lanterna, agora emitindo um brilho intermitente e azulado, iluminou os pequenos retratos de porcelana que decoravam as pedras. Rostos que ele conhecia há anos, expressões de serenidade e dignidade vitoriana, estavam se contorcendo em tempo real diante dele. As imagens fixas ganharam uma fluidez macabra. Os olhos dos retratados reviravam-se em agonia. As bocas se abriam em sulcos profundos de desespero e lágrimas de um líquido negro e fétido começavam a escorrer pelas faces de cerâmica craquelada.
O som de porcelana trincando ecoava pelo corredor fúnebre, como se as próprias memórias estivessem sendo torturadas por uma força invisível e implacável. Cada fotografia era uma janela para o sofrimento eterno daquelas almas. Uma transformação visceral que denunciava que a paz prometida pelo solo sagrado era apenas uma fachada alimentada pelo medo e pelo esquecimento forçado. A atmosfera de terror intensificou-se quando vultos começaram a emergir não das sombras, mas de dentro das próprias lápides, como se o mármore estivesse expelindo algo impuro e carregado de ódio. Elias viu-se cercado por formas que não possuíam rostos definidos, apenas silhuetas de ódio puro que exalavam o cheiro metálico de sangue antigo e terra úmida. Esses eram os esquecidos, os camponeses e injustiçados, cujos restos mortais serviram de alicerce para a opulência daquele lugar profano. Eles não sussurravam mais. Eles exigiam. O conflito central que Elias tentara ignorar agora o confrontava com uma força física esmagadora. Ele era o último de sua linhagem, o herdeiro de uma dívida de sangue que exigia uma oferta de redenção imediata. As mãos invisíveis, frias como o gelo do inverno profundo, agarraram seus braços e pernas com uma força desumana, puxando-o para o chão frio, forçando-o a ajoelhar-se diante da fúria das almas que nunca tiveram direito a uma lápide decente. O clima de vingança era sufocante, uma névoa de rancor que parecia queimar a pele do zelador com um calor sobrenatural. Espíritos que haviam sido apagados da história por atos de ganância buscavam agora retribuição contra os descendentes daqueles que os traíram e os enterraram sob o peso do silêncio e da injustiça. Elias percebeu que sua presença ali, durante todos aqueles anos, não fora apenas um emprego, mas uma sentença de vigilância sobre um crime que nunca prescrevera na memória do universo. O Rei das Sombras alimentava-se dessa sede de justiça distorcida, usando a dor dos injustiçados para manter seu domínio absoluto sobre o cemitério inteiro. Cada passo que Elias dava era um lembrete doloroso de que ele carregava o fardo de seus antepassados e que a terra sob seus pés clamava pelo sangue de um herdeiro para que a balança do destino fosse finalmente equilibrada através de um sofrimento real. No clímax desse cerco espiritual, o mundo ao redor de Elias começou a girar em um vórtice de poeira, lamentos e estática de rádio que perfurava o cérebro. A pressão em sua cabeça tornou-se insuportável, como se 1000 vozes estivessem gritando segredos proibidos em seu ouvido ao mesmo tempo, rompendo suas defesas mentais de forma irremediável. Subitamente, a escuridão do cemitério desapareceu, dando lugar a um transe febril e aterrorizantemente vívido que o transportou para longe. Elias não estava mais entre as lápides modernas, mas transportado para o passado, vendo através dos olhos de seus próprios ancestrais. Ele viu o momento exato em que a fundação do cemitério foi selada com uma traição imperdoável sob a luz de tochas vacilantes em uma noite sem estrelas. Ele testemunhou seu tataravô, observando o assassinato de uma família inteira para que suas terras fossem tomadas e transformadas em um campo de lucro fúnebre. A maldição local era uma corrente forjada por sua própria família, e o rosto do traidor original, iluminado pelas chamas, era a imagem espelhada de Elias. O segredo que causara toda aquela miséria fora revelado em toda a sua crueza. E ele compreendeu que a voz de sua filha era o último elo dessa corrente que tentava puxá-lo para o abismo da vingança eterna de onde ninguém jamais retornou. O transe dissipou-se como fumaça acre, mas a realidade que restou ao redor de Elias era ainda mais distorcida do que as visões sangrentas do passado. Ele caiu de joelhos sobre a grama úmida, o peito arfando, enquanto as imagens do tataravô e da traição ancestral ainda queimavam em suas retinas como brasas vivas. Elias tentou se levantar, buscando a segurança da sua pequena cabana,
mas ao olhar ao redor, percebeu que o cemitério não era mais o lugar que ele conhecia. Os caminhos que ele percorria diariamente há décadas haviam se alongado de forma sobrenatural. As fileiras de túmulos multiplicavam-se em direções impossíveis, criando um labirinto de pedra e sombra que desafiava qualquer lógica geográfica ou física. O espaço parecia ter se tornado elástico, expandindo-se a cada passo hesitante que ele dava. As árvores retorcidas cresciam diante de seus olhos, entrelaçando seus galhos secos para fechar o céu, transformando o cemitério em um abismo sem fim, de onde a saída parecia apenas uma miragem cruel e inalcançável. No coração latejante desse labirinto claustrofóbico, Elias encontrou a praça central, onde as imponentes estátuas de anjos guardavam os jazigos das famílias fundadoras. Sob a luz fria de uma lua cheia, que parecia estagnada no topo do firmamento, ele testemunhou o 7º fenômeno sobrenatural. As esculturas de mármore branco, originalmente esculpidas para representar a pureza e a proteção divina, começaram a sofrer uma mutação grotesca. Pelos olhos cavados e sem pupilas dos anjos, um líquido escuro, denso e com a viscosidade do sangue coagulado, começou a verter de forma ininterrupta e pesada. O choro de pedra não era um evento silencioso. As gotas pesadas batiam no chão de mármore com um som metálico e rítmico, ecoando pelo vale fúnebre como as batidas lentas de um coração moribundo preso sob a terra. Elias aproximou-se, hipnotizado pelo horror absoluto, e viu que o sangue negro manchava permanentemente as vestes de pedra, revelando as rachaduras profundas que o tempo e a maldição ancestral haviam causado. Era como se o próprio cemitério estivesse sangrando por suas feridas históricas, uma manifestação física da dor que Elias agora compreendia ser parte indissociável de seu próprio legado de sangue. Abaixo do som do choro das estátuas, um ruído rítmico de cascos de cavalo começou a vibrar violentamente no solo. Das névoas cinzentas que serpenteavam entre as lápides como serpentes famintas, surgiu o 8º caso: o velório infinito. Uma carruagem fúnebre do século passado, ornamentada com entalhes de ossos e puxada por 4 cavalos negros, cujos olhos brilhavam com o fogo fátuo do inferno, deslizava silenciosamente sobre a relva alta. Elias observou, paralisado pelo pavor, enquanto o veículo macabro repetia o mesmo trajeto circular ao redor da praça, transportando um caixão coberto por um veludo púrpura que parecia absorver toda a luz existente ao redor. Não havia cocheiro visível no assento dianteiro, apenas as rédeas de couro podre que se moviam sozinhas, guiadas por uma vontade invisível e maligna. A carruagem passava por ele repetidamente, trazendo consigo o cheiro sufocante de flores apodrecidas, terra revirada e incenso antigo, um ciclo eterno de luto que nunca alcançava o descanso final da cova. Elias percebeu, com um aperto no coração, que o tempo naquele lugar havia morrido, deixando apenas a repetição excruciante da perda e do desespero. Foi nesse momento de isolamento absoluto, cercado por estátuas que sangravam e cortejos fantasmas, que a voz de sua filha retornou. Desta vez, o som não vinha do rádio quebrado, mas como um sussurro íntimo que parecia emanar das próprias paredes do labirinto de pedra. A dor da perda, que Elias tentara mascarar durante anos com o trabalho burocrático e com a busca obsessiva por explicações lógicas, explodiu em seu peito como uma granada de agonia pura. Ele finalmente compreendeu que o Rei das Sombras não se alimentava apenas do passado de traição de seus antepassados, mas da sua própria recusa em aceitar que sua filha havia partido para sempre. Para salvar sua alma de ser permanentemente absorvida pelo labirinto, ele precisava enfrentar o abismo de sua própria dor, sem as muletas do medo. Elias parou de correr. Ele fechou os olhos
e permitiu que a lembrança real do rosto dela, sem as distorções das ilusões sobrenaturais, inundasse sua consciência. Ele chorou lágrimas verdadeiras, aceitando que a morte era o fim natural e que sua ferida não precisava de uma cura milagrosa, mas da coragem de sentir o luto em sua totalidade. Essa aceitação interna trouxe um breve e enganoso momento de clareza, e a pressão atmosférica que esmagava seus ombros pareceu diminuir momentaneamente. Elias viu, ao longe, o brilho prateado dos portões principais de ferro forjado, a saída que prometia o retorno ao mundo dos vivos e a sanidade. Ele correu com as últimas forças que lhe restavam nos pulmões, ignorando o sangue das estátuas e o tropel incessante da carruagem infinita que ainda circulava. No entanto, quando ele estendeu a mão trêmula para tocar o metal frio e enferrujado do portão, a realidade oscilou violentamente sob seus pés. O ferro começou a se dissolver em uma névoa cinzenta e gélida diante de seus olhos atônitos. O portão principal, a sua única conexão com o mundo exterior, desapareceu completamente, sendo substituído por uma parede sólida e intransponível de pedras tumulares que se erguiam em direção ao infinito, perdendo-se na escuridão opressora do céu sem estrelas. Elias estava trancado. Ele não era mais o zelador daquelas terras sagradas. Ele agora era um prisioneiro definitivo, confinado dentro de um organismo vivo, consciente e faminto, que não pretendia deixá-lo sair, até que a última gota de sua memória e de sua sanidade fosse consumida pelas sombras eternas que governavam aquele lugar. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento do portão não era de paz, mas de uma expectativa predatória, como o fôlego retido de um monstro prestes a atacar. Elias sentiu o chão sob suas botas pulsar, uma vibração rítmica que não vinha de máquinas ou do metrô distante, mas do próprio coração sombrio daquela terra profanada. Das sombras mais densas, que se acumulavam como piche entre os mausoléus, começou a emergir uma figura que desafiava a compreensão humana. Era o Rei das Sombras. A entidade não possuía uma forma fixa. Era uma massa de escuridão absoluta, mais negra que a noite ao redor, cujas extremidades se desfaziam em fumaça e agonia. Onde ele passava, a grama murchava instantaneamente e o mármore das lápides estalava sob o peso de sua presença maligna. Elias compreendeu, com um terror que gelou sua alma, que não estava diante de um fantasma comum, mas do próprio soberano daquele domínio. A consciência coletiva de séculos de dor e injustiça que governava o cemitério com um punho de ferro invisível. Enquanto a entidade avançava, o nono fenômeno sobrenatural manifestou-se em uma escala aterradora: a possessão coletiva da matéria inanimada. Sem qualquer aviso, o solo começou a tremer violentamente, e o som de pedra raspando contra pedra preencheu o ar como um grito de guerra. Lápides pesadas, que pesavam centenas de quilos, foram arrancadas da terra por mãos invisíveis e começaram a levitar ao redor de Elias. Cruzes de ferro, anjos de mármore e vasos de bronze rodopiavam em um turbilhão caótico, colidindo uns contra os outros e lançando faíscas e estilhaços mortais em todas as direções. Era como se a fúria acumulada de cada alma negligenciada estivesse agora canalizada nos objetos que deveriam marcar seu descanso. Elias atirou-se ao chão, cobrindo a cabeça, enquanto um pedaço de granito passava zunindo a poucos centímetros de seu ombro. O cemitério estava se transformando em um moedor de carne e pedra, uma tempestade de detritos sagrados, regida pela vontade do Rei das Sombras, que observava o caos com olhos que pareciam 2 buracos vazios na realidade. No centro desse cataclismo, a escuridão subitamente se abriu para revelar uma visão que quase partiu o que restava da sanidade de Elias. Do meio da névoa e dos destroços, uma figura pequena e familiar emergiu, caminhando com passos leves que não tocavam a terra revolvida.
era sua filha. Ela vestia o mesmo vestido azul que usava no dia em que a vida a deixou, e seus cabelos loiros brilhavam com uma luz suave que parecia o único ponto de pureza naquele inferno. "Papai, por que você demorou tanto?" ela perguntou, e sua voz era o som de cada canção de ninar que Elias guardara no fundo do coração. Por um segundo, o zelador quis correr, abraçá-la e entregar sua alma àquela visão, aceitando qualquer destino apenas para sentir o calor de sua presença mais uma vez. Mas, conforme ela se aproximava, Elias notou a falha na ilusão. Os olhos da menina não refletiam o amor que ele conhecia. Eram órbitas preenchidas pela mesma escuridão líquida que emanava do Rei das Sombras. Aquilo não era sua filha, mas uma armadilha cruel projetada para consumir sua vontade através de sua maior vulnerabilidade. O Rei das Sombras sibilou, uma frequência que distorcia a realidade, exigindo que Elias se entregasse ao luto eterno. Foi então que uma força nova, nascida não do medo, mas da aceitação absoluta, ergueu-se dentro do zelador. Elias levantou-se, encarando a entidade e a projeção de sua filha com uma clareza dolorosa. "Você não é ela", ele declarou, e sua voz soou firme, apesar do caos de pedras flutuantes ao seu redor. Ele compreendeu que o amor que sentia pela filha não era uma corrente que o prendia àquele lugar, mas um escudo que o separava daquela maldade. Ao aceitar que sua filha estava além do alcance daquelas sombras, que ela era uma memória de luz e não um fantasma de pedra, Elias usou sua própria dor como uma barreira intransponível. A ilusão da menina começou a se desintegrar, transformando-se em cinzas pretas que foram levadas pelo vento sobrenatural, e o Rei das Sombras recuou, soltando um rugido silencioso que fez as árvores se curvarem até quase quebrarem. A tempestade de lápide cessou abruptamente, e os objetos caíram de volta ao chão, com estrondos surdos, deixando um rastro de destruição e poeira. O Rei das Sombras desvaneceu-se nas profundezas do cemitério, temporariamente repelido pela força da redenção dramática de Elias. Mas a opressão do lugar ainda permanecia. Ofegante e exausto, Elias caminhou entre os escombros, sentindo uma estranha atração em direção a uma seção remota e esquecida, onde a vegetação havia devorado os monumentos. Lá, sob um carvalho centenário que parecia observar tudo em silêncio, ele encontrou uma lápide simples, quase totalmente enterrada na terra. Ao limpar o limo e a sujeira com as mãos trêmulas, ele leu o nome de sua filha gravado no mármore gasto pelo tempo. Um choque elétrico percorreu seu corpo quando a verdade finalmente se revelou. Aquele era o túmulo real dela, o lugar onde ela realmente descansava. No entanto, ao tocar a pedra fria, Elias teve uma epifania avassaladora. A sepultura estava vazia de qualquer presença espiritual. Sua filha nunca esteve presa naquele cemitério. As vozes, os sussurros e as aparições eram apenas ecos distorcidos criados pelo próprio lugar para prendê-lo em um ciclo de desespero infinito. A revelação de que o túmulo de sua filha estava vazio agiu como o último elo rompido de uma corrente que o mantinha escravo do medo e da culpa. Elias, de joelhos sobre a terra úmida e fria, não sentia mais a presença da menina ali, nem em qualquer outro lugar daquela necrópole maldita. O que ele sentia agora era o pulsar da própria terra, um movimento rítmico e profundo que subia pelas solas de suas botas e reverberava em cada nervo de seu corpo. Foi nesse momento de absoluta solidão que ele testemunhou o 10º e mais aterrorizante fenômeno sobrenatural: o cemitério que respira. O solo ao seu redor, coberto por musgo espesso e folhas em decomposição, começou a se elevar e descer em intervalos lentos e regulares, como se vastos pulmões estivessem escondidos sob as camadas de argila, ossos e esquecimento. As raízes das árvores centenárias se contraíam como veias sob a pele.
e o ar tornou-se denso, carregado com um odor de terra fresca misturado ao hálito úmido de eras passadas. Elias percebeu, com uma clareza que beirava a loucura, que aquele lugar não era apenas um repositório passivo de corpos, mas um organismo senciente e predatório. Era uma criatura vasta, que se alimentava da energia mais potente e volátil que o ser humano pode produzir. O arrependimento não resolvido. O Rei das Sombras, aquela massa de escuridão absoluta que o perseguira, era apenas a manifestação da fome dessa entidade ancestral. O cemitério funcionava como um espelho sobrenatural, capturando os vivos em suas próprias dores e projetando suas falhas para mantê-los presos em um ciclo infinito de sofrimento. A injustiça histórica das terras roubadas, a culpa lancinante pela morte prematura da filha e os segredos sombrios dos antepassados de Elias serviam de combustível para manter o coração daquele lugar pulsando. As entidades que ele encontrara, a dama do véu de cinzas soluçando sobre o nada, o guarda noturno fantasma patrulhando os limites da sanidade e as luzes flutuantes da sessão infantil. Não eram prisioneiras de uma força externa, mas de suas próprias memórias e da incapacidade dos vivos de permitirem que elas partissem. O cemitério respirava o luto de Elias, e era essa respiração que mantinha as portas invisíveis trancadas e o tempo congelado naquela noite de horror sem fim. Para quebrar o ciclo e salvar sua alma da dissolução total, Elias compreendeu que precisava enfrentar a verdade mais difícil de sua existência, a sua própria cumplicidade na manutenção daquela maldição. Ao perdoar o passado injusto de sua linhagem e, principalmente, ao perdoar a si mesmo por não ter sido capaz de impedir o inevitável destino de sua filha, ele estava cortando o suprimento de agonia que nutria o monstro sob seus pés. Eu te liberto e me liberto. Ele sussurrou para a escuridão. E suas palavras não foram direcionadas a um fantasma, mas à imagem que ele carregava como um fardo de chumbo no peito. No instante em que a aceitação plena inundou seu espírito, o ritmo da terra começou a desacelerar drasticamente. O Rei das Sombras dissolveu-se, não com um grito de guerra, mas com um longo suspiro de alívio, transformando-se em uma névoa fina que o primeiro vento frio da madrugada começou a dispersar entre os jazigos. Ao seu redor, a atmosfera mudou. A dama do véu de cinzas levantou o rosto pela primeira vez, revelando traços de uma paz há muito esquecida, antes de desaparecer na luz que começava a surgir. O guarda noturno fantasma guardou seu bastão e simplesmente desvaneceu, cumprindo seu último e eterno turno. As luzes flutuantes que antes buscavam desesperadamente por seus pais subiram em direção ao céu, como pequenos pontos de esperança, finalmente livres do magnetismo da terra profanada. O cemitério, antes um labirinto expansivo e impossível, começou a se retrair para suas dimensões originais. A pressão opressiva no peito de Elias dissipou-se, substituída por uma calma que ele não experimentava desde que o silêncio da morte entrara em sua casa. O sol, tímido e alaranjado, rompeu a linha do horizonte, e com os primeiros raios de luz verdadeira, o portão principal do cemitério reapareceu, aberto e majestoso, revelando o caminho de volta para o mundo que continua a girar. No entanto, Elias não correu para a liberdade imediata. Ele permaneceu ali por um momento, observando o campo sagrado voltar ao seu estado de repouso natural. As estátuas estavam imóveis, os pianos silenciaram sob a relva e o chão estava novamente firme e silencioso. Ele agora entendia seu verdadeiro destino. Ele não seria mais o zelador que simplesmente limpava o mármore e cortava a grama. Ele seria o guardião da paz, aquele que garantiria que o cemitério nunca mais voltasse a respirar a dor daqueles que ficam. Ao cruzar o portão para o novo dia, Elias levava consigo apenas a leveza do perdão,
deixando para trás a lição eterna de que os mortos só nos assustam quando tentamos transformá-los em prisioneiros da nossa própria incapacidade de dizer adeus. O cemitério agora era apenas um lugar de memória, e o silêncio que reinava era, finalmente, o silêncio do verdadeiro descanso.